eu debato aqui com os nossos entrevistados desta quarta-feira, o secretário de Estado de Ações Estratégicas, atual coordenador político desse grupo de negociações sobre mobilidade urbana, André Garcia, e com o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, a possibilidade de se ampliar a gratuidade para que estudantes possam circular no sistema de transporte público aqui da Grande Vitória. No primeiro bloco dessa entrevista, o secretário já nos deram alguns dados aqui, como por exemplo, né, de que hoje a gratuidade ela é concedida a cerca de 25 mil estudantes que são do ensino fundamental ou médio da rede pública estadual e do ensino médio do IFES, antiga escola técnica. E há outros 46 mil estudantes que têm 50% de desconto no preço da passagem com a aquisição do passe, que de um modo geral eles podem estar nas escolas públicas estaduais, municipais ou particulares, né? Ou na própria universidade, né? E o que está em estudo agora é como se ampliar essa gratuidade, e o secretário de Transporte já nos adiantou aqui que provavelmente o corte vai se dar pela linha da pobreza, pela inclusão social. Hoje, além dos estudantes, andam de graça nos ônibus idosos e deficientes físicos, não é isso, secretário? Sempre pelo corte social deficiente, você tem esse corte, e é o papel do transporte coletivo, que tem um papel social e de incentivo não só ao transporte, mas também ao estudo. E aí, secretário André? Pois não? Eu perguntava aqui também ao Fábio, durante o Repórter CBN, né, qual o impacto disso, né, na conta de vocês, né, porque por inúmeras vezes o próprio governo já veio, né, a público dizer que não dá mais para conceder nenhum tipo de gratuidade, que o sistema já trabalhava na sua cota, né, então como atender a essa demanda sem fazer com que o consumidor final, que não é o estudante, que é o trabalhador de um modo geral, não vá pagar isso no preço da passagem? André e Fábio, fiquem à vontade aí, quem quiser comentar. Bom, Fernando, na verdade o que nós estamos avaliando, a questão nós estamos falando que a história mostrou quando foi introduzido o passe livre, o Vale Escola, que nós tínhamos cadastrados em torno de 16 mil estudantes, hoje já são quase 30, 25 está crescendo. Então você praticamente em 3 anos dobra com essa oferta de 100%. Então, nós estamos falando de 46 mil estudantes que teriam 50%, você concedendo 100% de passe livre para mais 46, nós poderíamos em 3 anos estar dobrando esse valor, e isso iria dar um impacto significativo no subsídio. Quando você faz um corte social, você estabelece critérios claros para isso, você acaba atingindo uma camada muito menor e que precisa realmente da utilização do passe livre. Então é com esse intuito que nós estamos trabalhando. Então o incentivo dessa faixa da população que sai, por exemplo, do ensino médio, fundamental, das escolas públicas, estaduais, que já tem essa gratuidade, entram numa universidade, ou seja, até o governo subsidiando esse estudo, ou numa UFES, num IFES superior, e você, para incentivar, inclusive, essa continuação desses estudos, você pode ofertar outras formas de incentivo, como no caso do passe livre. Mas, em hipótese alguma, isso vai para a conta final do consumidor? Não, na verdade, essa conta é muito pequena. Ela acaba sendo praticamente pequena, acaba não impactando, ele acaba entrando, claro, no subsídio. O subsídio aumenta um pouco, mas não tem um impacto significativo com o que outras concessões acabariam gerando junto ao subsídio na tarifa do sistema de transporte coletivo. Mas isso diminui o lucro do concessionário, por exemplo? Não, ele tem que estudar qual é o impacto, mas a ideia é que acaba ficando isso a cargo do governo estadual, aumentando um pouco o subsídio. Bom, secretário André Garcia, uma outra dúvida que surgiu da reunião da última segunda-feira, né, foi o porquê do governo ter convocado as centrais sindicais para a mesa de negociação, se o movimento ainda estava, né, com o embrião lá, a linha estudantil. Mas exatamente isso que eu estava tentando colocar no começo, Fernanda, que a ideia nossa é ampliar o debate. Exatamente, porque nós temos usuários do sistema e os usuários não se limitam apenas aos estudantes, não é isso? Temos trabalhadores, temos a sociedade em geral. Nós precisávamos iniciar uma conversa ampliando as possibilidades e os limites da discussão de modo que ela alcançasse e beneficiasse ao conjunto da sociedade, não é? Eles estão, obviamente, representados, todas as entidades que representam os estudantes fizeram parte da mesa, inclusive deixamos aberta a possibilidade de participação de uma pessoa, uma liderança indicada pelo movimento, centrais sindicais, a FAMOPS, ou seja,
um conjunto de representação significativo daqueles que são os destinatários dos serviços de transporte coletivo. Os estudantes não concordaram, né, com esse posicionamento? Não diria que os estudantes não concordaram, eu diria que houve uma posição por parte da representação do DCE, porque as outras entidades estudantis estavam todas lá, né, que entende que a questão somente deveria ser discutida com o movimento. Isso. Né? E nós entendemos que podemos discutir também com o movimento. Não podemos limitar o diálogo e circunscrever a nossa ação apenas ao movimento em si. Respeitamos o movimento, estamos abertos a conversar com o movimento, damos uma cadeira para assento do movimento, mas temos que conversar também com outros representantes da sociedade. E todos esses convidados também têm assento no Conselho Tarifário? Não, parte deles tem, como FAMOPS, CUT, os próprios estudantes que participam do Conselho Tarifário, sim, e participaram dessa reunião, da última reunião. E passariam a ter nesse Conselho Estadual de Transporte Coletivo? Continuariam tendo, nesse novo conselho, sim. Esse novo conselho substitui o Conselho Tarifário ou não? Substitui, a ideia é que ele substitui. Substitui com outras atribuições, com novas atribuições, realmente de debater, como o próprio secretário diz, debater a mobilidade, debater o conceito de transporte coletivo, debater as ideias do governo, enfim, e trabalhar também, enfim, com tarifa, com planilhas, esmiuçar todo o sistema com esse novo conselho. Secretário André. Oi, Fernando. E como é que seria aí, de fato, a atuação desse Conselho Estadual? Porque uma outra crítica desse próprio movimento estudantil, né, é de que eles teriam pouco acesso às informações durante todo o ano, né? Isso já foi até dito aqui pelo Damasceno numa outra oportunidade, foi explicado, né? Mas, enfim, eles alegam que eles têm muito pouco acesso, né, ao que acontece, de fato, no meio transporte durante todo o ano, e, ao final, eles são sempre convocados de véspera para uma reunião do Conselho Tarifário em que eles têm pouca chance, inclusive, de analisar se aquilo que está sendo apresentado é viável, se é correto, se é justo, se não é justo. Esse conselho, ele teria efetivamente uma participação maior desses estudantes nesta discussão, que vai chegar, é claro, como fim, né, o preço da passagem? A proposta de reformulação desse conselho é exatamente essa, né, de darmos a ele, como é a premissa do governo, a transparência nas relações com a sociedade, que as questões sejam discutidas de forma mais profunda e transparente. E eu acho que o fórum mais adequado para isso realmente é o novo conselho. A designação de conselho tarifário, inclusive, eu considero até infeliz essa denominação, porque ela reduz muito o tema apenas à questão, pelo menos a mensagem que se passa é essa, porque a gente sabe que as discussões no conselho não se limitam apenas à questão da tarifa. Mas é importante que a gente passe a mensagem para a sociedade que é compatível com a política instalada no governo Renato Casagrande, que a gente precisa discutir melhor, aprofundar mais as questões, e nada mais justo que a gente faça isso com a reformulação do Conselho Estadual de Transporte Coletivo. Bom, eu queria que os dois secretários continuassem comigo. Eu vou agora à participação do repórter Eduardo Facchetti, ele que já conversou com alguns estudantes nesta manhã. Eduardo, o que prevê aí os grupos, né, para logo mais em relação aos protestos? Bom, Fernanda Queiroz, na manhã desta quarta-feira eu conversei com diversas lideranças estudantis que estão organizando este novo protesto, esse protesto que vai começar por volta das 4 horas da tarde em frente ao Teatro Universitário, no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo. Será nesse local a concentração dos estudantes que estudam na UFES e no campus do IFES, do Instituto Federal do Espírito Santo, em Jucutuquara, através dos estudantes do ensino médio e técnico integrado também se concentrarem. A organização da manifestação desta quarta-feira diz o seguinte, que os estudantes do IFES vão se concentrar no campus em Jucutuquara, seguirão a pé até a Universidade Federal do Espírito Santo e de lá todo o grupo, eles aguardam aí pelo menos 1.000 participantes nesse novo protesto, irão caminhando até o Centro de Convenções de Vitória, onde hoje, às 7 da noite, começa o Fórum Nacional da Reforma Política. Fórum esse que vai contar com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer. Bom, Fernanda, os estudantes, as lideranças, disseram que na última segunda-feira, após uma reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Pedro Paus Ferrosa, teriam recebido a indicação, a garantia do desembargador de que uma comissão de 6 a 8 estudantes terá acesso ao Fórum da Reforma Política para entregar em mãos a pauta de reivindicações dos estudantes, tanto ao vice-presidente da República, embora os próprios estudantes ponderem
que ele não é da alçada dele atendê-los, porque são assuntos de âmbito estadual, mas que também entregariam essa pauta em mãos ao governador Renato Casagrande, a vice-presidente da Câmara, a deputada federal Rose de Freitas, e as outras autoridades que estarão participando da solenidade de abertura do fórum. O fórum que até ontem já tinha a inscrição de mais de 1.700 pessoas que acompanharão até a próxima sexta-feira debates em torno aí da reforma política e da importância da justiça eleitoral para a garantia da democracia. Eduardo, para a gente entender, então, os estudantes do IFES, eles saem da Avenida Vitória de Cutuquara e vão até a UFES caminhando, é isso? Da UFES, eles se encontram dos universitários e voltam, portanto, até o Centro de Convenções de Vitória. Tá, e de que forma eles pretendem fazer isso? Ocupando uma faixa, duas faixas, fechando o trânsito? Não, eles dizem que será um movimento organizado, não pretendem entrar em confronto, aí, de acordo com as lideranças que eu ouvi nesta manhã, farão algo organizado que não atrapalhe a mobilidade da cidade, dizem que não há interesse algum em causar confronto com a polícia militar, só querem mesmo ter a garantia de que poderão se concentrar em frente ao Centro de Convenções de Vitória e como já teriam recebido essa garantia de que uma comissão terá acesso ao evento político, dizem que será uma manifestação pacífica sem grandes transtornos à mobilidade aqui na cidade. Secretário André. Oi, Fernanda. O senhor gostaria de comentar aí, portanto, o posicionamento dos estudantes? Eu acho a premissa é essa, o direito de manifestar, de realizar de expressar as suas reivindicações da forma que está sendo estabelecida. A nossa expectativa é que seja uma manifestação ordeira, uma manifestação que leve em consideração o direito dos outros cidadãos da cidade. Essa é a expectativa nossa, que pelo que eu entendi, é o que vai ser feito pelos estudantes. Então, a atuação da polícia vai se limitar à organização do trânsito? A polícia vai trabalhar, né, na manutenção ali da ordem pública, respeitando o direito dos manifestantes, organizando juntamente com a Guarda Municipal o trânsito e na expectativa que tudo se desenvolva dentro da normalidade. Uhum. Para finalizar, secretário André, né, já que o senhor está nessa articulação do movimento, como que fica a situação da Rodossol aí, diante daqueles episódios em que as cancelas foram liberadas? Eles vão mandar a conta para o governo? Não tenho como te falar sobre esse assunto, Fernanda. Eu estou hoje concentrado na negociação de estabelecer esse canal com os segmentos da sociedade hoje. E, de fato, essa questão que envolve a concessionária ainda não chegou à minha alçada de preocupação, não. Uhum. O senhor tem algum contato com a Polícia Federal para saber se há algum posicionamento da Polícia Federal em relação também ao movimento? Por conta da vinda do vice-presidente? A Polícia Federal ela está junto com a organização do evento e a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública fizeram reuniões, mas são reuniões rotineiras que eles fazem sempre que a autoridade federal ela se desloca para as cidades do país e que vão exatamente ordenar e vão estabelecer lá qual vai ser a estratégia de proteção dessa autoridade. Ok. Secretário André Garcia, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Estou à disposição, Fernanda. Eu conversei com o secretário de Estado de Ações Estratégicas, que é o atual coordenador político desse grupo de negociações sobre mobilidade urbana, o André Garcia. O posicionamento, portanto, do Estado agora não é de enfrentamento, mas de garantir o direito de ir e vir do cidadão e, a princípio, a atuação da polícia vai se limitar à organização do trânsito. O secretário Fábio Damasceno vai continuar aqui conosco,